Bem-vindo a mais um programa do Mais B Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 unidades para as ONGs. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: por que você deve começar a estudar a captação de recursos hoje mesmo? Vamos lá. Então, assim, a gente tem que pensar que a nossa captação de recursos, ela é uma forma com que a gente faz com que a gente alcance nossos objetivos. Mas não simplesmente a gente pensar numa captação para que a gente possa só ter recursos financeiros dentro do projeto. Por isso que a gente tem que pensar em aprender a captação de recursos de uma forma básica, que é, vamos pensar assim, o básico da captação de recursos. Na verdade, ela tem várias coisas. Porém, todavia, a gente não pode pensar que, eu já sei captar, eu já fiz vários cursos, eu já pensei em várias coisas, então eu vou lá e aplico dentro do projeto. Então, quando a gente fala de captação e a gente fala sobre o porquê que você tem que aprender hoje mesmo, é porque a captação ela é muito além do que a gente acha. Não é só a gente pensar em falar, eu estou estudando, eu vi uma live, eu participei de um seminário, eu fiz um curso e deu show de bola. Não, gente, a gente tem que pensar que a captação ela é muito além. A gente tem que pensar que, como eu disse logo aqui no começo, quando a gente pensa na captação de recursos, a gente pensa que não só pensa, né? Ela serve para que a instituição ela viva, ela sobreviva. E eu não gosto de falar que sobreviver, não. A gente tem que viver de verdade. E essa vivência, essa questão da gente realmente fazer um trabalho de qualidade, é fazer com que as pessoas acreditem no nosso trabalho, realmente que a gente consiga fazer uma captação, e essa captação tem que ser planejada, tem que ser estruturada, a gente tem que entender o que é essa captação, colocar isso em prática, e aí sim a gente pensar, vou aumentar, vou pensar em, poxa, não estou captando tão bem, então vou diminuir a questão de algumas coisas no projeto. Agora que eu estou captando legal, eu vou ampliar, ou não, eu vou continuar do mesmo jeito no projeto, mas eu vou fazer a manutenção para a gente fazer um trabalho melhor, mas do jeito que a gente está hoje. Então, isso é uma captação de recursos, entendeu? Então, não é simplesmente pensar, vou captar. E o que eu vejo muito aqui nessa questão, quando a gente fala de, vamos fazer a questão de aprender a captar. Gente, aprender a captar não é só, como eu falei, a gente parar e falar, poxa, agora eu vou aprender a captar, vou ver uma live, vou assistir uma palestra, vou fazer um curso e vai dar tudo certo. É simples assim, um passo rápido e fácil. E eu não vou precisar mais depender da sorte. Não, gente, muitas das vezes a gente acaba dependendo da sorte, sim. A gente não faz aprender uma captação de verdade porque a gente pensa só na questão de ter recursos financeiros no projeto. E muitas das vezes o recurso financeiro, ele não vai fazer com que o meu projeto amplie ou que eu consiga fazer uma manutenção no projeto. Porque eu penso no dinheiro, mas eu não penso realmente se esse dinheiro está sendo aplicado da forma correta. Então, isso é uma questão que a gente fala de por que a gente tem que aprender a captar recursos hoje mesmo. Porque a gente tem que entender que recursos não é simplesmente a gente ter o dinheiro. Eu fiz uma live aqui falando nessa questão de que ter dinheiro não significa que seu projeto vai crescer. Ter dinheiro não significa que você vai fazer um trabalho de qualidade. E isso tudo envolve uma captação de recursos. Envolve a captação de recursos, quando eu falo para vocês que para captar, para ter recursos no projeto, não é somente ter o dinheiro, mas também ter pessoas que vão estar ali contribuindo no contexto de voluntários, ou ter funcionários. Então, eu preciso de recurso financeiro para pagar esses funcionários, mas esses funcionários têm que ser comprometidos para que o trabalho funcione. Então, assim, olha como a gente para e pensa, não, captar é ter recurso financeiro. Não, gente, captar é muito além de ter o recurso financeiro. Captar é entender o projeto. Entendeu o sentido da coisa? Então, hoje, gente, a gente está falando nessa questão de que a gente precisa aprender a captar. Mas o aprender a captar é a gente aprender o básico. Não é a gente pensar em ter um recurso muito além das nossas expectativas e acaba tendo esse muito além, a gente não consegue alcançar realmente esse ponto. E aí, muitas das vezes, a gente acaba se frustrando. Porque a gente estudou, a gente vê live, a gente faz curso, a gente faz um monte de coisa e chega no final das contas, a gente não consegue aplicar aquilo dentro do projeto. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, o que a gente pensa nessa questão de por que a gente deve aprender hoje mesmo a captar recursos? Quando nós começamos a estudar, vamos começar a parte bem prática mesmo. Quando a gente começa a estudar, qualquer coisa, se a gente aprende algo novo, a gente amplia as oportunidades pessoais e também profissionais.
E é o que a gente está falando aqui. Quando a gente fala da questão de aprender a captar, e quando eu falo isso para vocês, é porque eu estou falando até mesmo de mim mesmo. Quando eu estava dentro do projeto onde eu trabalhava, eu fazia toda uma questão de papelada e a questão dos recursos humanos. Então, eu tive que me aperfeiçoar para melhor fazer meu trabalho como uma profissional. Então, assim, não só na questão de captar recursos, não só de trabalhar com pessoas, não só da questão de certificações, tudo isso eu tive que aprender, porque era tudo novo para mim. Algumas coisas a gente já sabe, né? A gente vem de outro emprego, mesmo sendo uma organização da sociedade civil ou uma instituição sem fins lucrativos, vocês votam do jeito que vocês preferem, a gente tem que pensar, ela é igual uma outra instituição, ela é igual uma empresa. A diferença é que a gente tem que saber leis um pouquinho diferente, a nossa forma de trabalhar vai ser um pouco diferente, porque tem outros aspectos dentro de uma instituição sem fins lucrativos, mas a gente segue praticamente os mesmos passos. Só que a diferença é, como que eu vou fazer isso da melhor forma possível quando eu falo com pessoas que têm que me dar recurso, ou o como eu faço para que as pessoas tenham interesse em contribuir com o meu projeto. Isso tem a ver com captação de recursos. E quando eu falo isso, a gente tem que pensar até mesmo sair da caixinha e ir para fora da questão de projeto social e ir para o mundo real. O que eu gosto muito de falar e trazer para vocês aqui, quem está me assistindo pela primeira vez, o que é o mundo real e o que é o mundo paralelo. O mundo real, gente, é o mundo que a gente vive hoje. O João, o Pedro, o Paulo, ele é pai, ou a Karine é mãe, eles estudam, ele tem família, eles trabalham, é totalmente diferente do mundo do projeto. Porque dentro do mundo do projeto, a gente acha que tem que ser tudo lindo, tudo maravilhoso, não tem que ser nada burocrático, a gente está fazendo bem, tem que ser aquela coisa arco-íris. E, na verdade, não é, gente. A gente tem que entender que tanto o mundo do projeto social, quanto o nosso mundo real, que a gente acredita que tem essa divisão, é tudo muito, vamos dizer, não é complicado, mas tudo tem que ter regras, tudo tem que ter critérios, a gente tem que aprender, a gente tem que entender para que a gente faça. É o que a gente está falando aqui. E essa é a questão que eu falei. Se a gente aprende, se a gente faz as coisas da forma correta, a gente vai melhorar pessoalmente e vai melhorar profissionalmente. E como eu disse, eu sou uma dessas e o que eu mais me surpreendo muitas das vezes é que as pessoas que estão aqui comigo, como eu disse, não adianta a gente ver uma live, não adianta a gente fazer um curso, a gente tem que entender o porquê a gente está fazendo isso. E quando eu falo com vocês aqui, eu gosto muito de ter o retorno, por isso que eu converso com vocês, eu falo, gente, conversa, curte, compartilhem, porque eu gosto de ter esse retorno. E eu tive um retorno muito legal com muitas pessoas aqui, realmente, que participam do nosso método. E falando do nosso método, gente, a gente está aí, essa semana a gente vai começar acelerando, pesado mesmo, a gente começou, vai começar hoje, na verdade, acelerando, porque a gente está aí para a semana da captação de recursos, que vai começar segunda-feira, tá? Então, são 3 aulas totalmente online, totalmente gratuitas, onde a gente foca a questão de entender a captação de recursos dentro do projeto. São 3 aulas, assim, bem legais, onde a gente ensina técnicas, onde a gente mostra os erros, onde a gente mostra o que vocês têm que fazer de verdade, um conteúdo bem extenso, sucinto, bem direto para vocês, mas que vai fazer toda a diferença com o que vocês vão assistir durante essa semana e o que vocês vão assistir nessa semana, dessas 3 aulas. E aí, vocês juntando tudo, gente, vocês arrebentam a boca do balão, tá? Então, assim, se vocês tiverem interesse, se tiverem não, gente, tenha interesse e já comecem já aplicando o que a gente vai falar aqui. E como eu disse, vai fazer lá a inscrição, vou botar para vocês aqui, façam a inscrição na semana da captação de recursos, participem que vocês não vão se arrepender. Mas voltando aqui, deixa eu botar aqui para vocês o link, tá? Jefferson, coloca o link para mim, por favor. Jefferson. Coloca o link aí para mim, porque você tirou o teclado aqui, eu não consigo mexer. Facebook e YouTube. Então, o que eu queria falar para vocês? Como eu disse, eu gosto muito de ter o retorno de vocês. E esse retorno foi o que aconteceu. Uma pessoa me vê aqui nas redes sociais, como vocês estão me vendo, ela pegou todo o conteúdo, porque, como eu disse, eu gosto de botar coisas reais, realistas, do que eu vivo, do que eu vivia, para vocês realmente, para que vocês possam aplicar coisas que estão no dia a dia de vocês. E essa pessoa me mandou um feedback bem interessante quando ela me disse, Débora, eu prestei atenção no que você falou, eu entendi o que você falou, e eu nunca tinha visto uma pessoa falar desta forma.
E eu falei, opa, eu fiquei até preocupada falar dessa forma, né? Eu escuto tanta coisa que eu fiquei até preocupada. E ela falou assim, poxa, você me falou de uma forma o qual eu entendi o meu projeto. Olha como é interessante a gente conhecer, a gente aprender de uma forma que a gente pode absorver e melhorar pessoalmente e profissionalmente. Eu entendi o meu projeto, o projeto que hoje eu faço, eu sou fundadora desse projeto, eu gosto de contribuir com as pessoas, mas eu ainda me surpreendi quando eu fui fazer captações, tá, para esse projeto, e quando eu fui fazer uma coisa pessoal para minha vida mesmo, porque o que você me ensinou fez com que eu melhorasse no meu trabalho. Aí eu falei, como assim melhorasse no seu trabalho? E aí ela falou assim, não, eu trabalho com captação, eu trabalho na questão de estar melhorando o projeto onde eu trabalho como assistente social, e aqui, o que você me fala, né, o que você fala normalmente das lives é diferente. Então, é o tempo todo, entenda seu projeto, entenda o que você faz, por que você faz, quem é seu público, e isso é muito diferente do que a gente vê aí fora. Normalmente, a gente para e pensa, eu vou captar, como eu vou captar? Eu preciso de dinheiro, como eu vou ter dinheiro? Eu preciso de pessoas, como eu vou ter pessoas? Você não bota, normalmente a gente não pergunta por que eu não tenho, como eu vou fazer, não tem essa questão. A gente simplesmente quer ter, sem o entender. E quando você falou isso, eu comecei a aplicar o que você estava falando e eu me surpreendi, porque melhorou muito a forma como eu fazia, aconteceu o meu trabalho, o meu projeto, e melhorou o meu trabalho com outros projetos. Então, assim, o trabalho dela é o projeto dela, social, e também trabalhar com outros projetos. Mas o entendimento foi de forma diferente. E isso ela aplicou na realidade dela. Aí ela falou, hoje eu consigo captar mais o projeto, eu consigo falar melhor com as empresas, eu consigo fazer uma captação para os outros projetos, porque na verdade eu nem trabalhava com isso, mas do jeito que você falou, ficou muito mais fácil, e eu estou conseguindo fazer a minha vida mudar com o que você me passou. Então, isso é o contexto da captação. A gente melhora a nossa vida pessoal e a gente melhora o nosso projeto, a nossa parte profissional. Porque a gente não pode pensar que o projeto não tem uma diferenciação. É só amor, é só dedicação, é só mudar a vida das outras pessoas. Não, gente, o projeto também é uma área profissional. Ele vai fazer a diferença na nossa vida, como indivíduo, de contribuir com as pessoas, mas a gente também tem que trabalhar dentro dele como uma instituição profissional. A gente tem que se profissionalizar. E por isso que a gente fala de entender e começar a estudar a captação. Porque a captação não é um hobby. A captação não é aquela coisa de falar, eu vou fazer de qualquer jeito e vamos ver se a gente consegue. Não, gente, é uma coisa séria. Porque no momento que você cria um projeto, vão ter pessoas que dependem de você. E essas pessoas podem. Mas Débora, exemplo, mas eu não tenho funcionários. Mas você tem pessoas, beneficiários, que acreditaram no projeto, que precisam do seu apoio, que precisam da sua compreensão, que estão no momento de acolhida, que estão no momento de dificuldade, o qual o projeto falou que ia contribuir para que elas melhorassem de vida. Então, é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tem que estar ali enquadrada com uma realidade que a gente tende a fazer mais profissional possível. Não uma coisa amadora. Porque hoje, quando a gente vai captar recursos de empresas, quando a gente vai captar recursos de editais, emendas parlamentares, não importa que tudo tem a ver com empresas também, emenda parlamentar, desculpa. Quando a gente vai captar de editais, quando a gente vai captar de leis de incentivo, tem a ver com empresas, mas quando a gente vai também captar em relação ao governo, quando a gente vai captar em questão a emenda parlamentar, todos eles pensam em coisas que vai fazer a mudança realmente na vida das pessoas? Vai haver transformação? E eu preciso saber muito mais. Eu não preciso só saber que você precisa de 100, 200, 300. Eu preciso saber que você precisa de 200, 300 e que realmente vai fazer uma transformação e uma mudança na vida das pessoas. E para que isso aconteça, essa questão de se conectar, eu tenho que saber realmente o que é captar. Não é só ter o dinheiro, é ter resultados, é ter realmente transparência, é fazer o efeito, é tomar decisões totalmente assertivas do que eu estou fazendo. Entendeu o sentido da coisa? Então, gente, quando a gente fala aprender hoje mesmo a captar, como eu disse, é você ter a melhoria, a mudança da sua vida pessoal
da sua vida profissional, é você ter novas habilidades dentro do projeto, como a gente colocou aqui o caso dessa pessoa, que ela mudou a sua perspectiva do projeto. O meu projeto está muito melhor, porque eu entendi o que era captar. A minha vida profissional, eu juntei essa questão de entender o que é o projeto, eu entendi o que era a questão dessa realidade, e eu apliquei o que eu aprendi dentro do projeto, dentro da minha vida pessoal, dentro da minha vida profissional. Não tem como a gente excluir uma coisa e outra e simplesmente pensar em captar recursos financeiros, porque, gente, tudo está conectado. Então, isso é a gente entender a questão da captação de recursos. Como eu disse, são novas habilidades, é a gente ter a tomada de decisão realmente assertiva, porque muitas das vezes a gente pensa em captar, mas não sabe como captar. Isso é um problema. Entendeu o sentido da coisa? Às vezes a gente vai pensar, tá, ok, eu vou tentar fazer isso, mas não sei se eu vou fazer não, porque eu tenho um receio. Quando a gente aprende da forma correta, a gente vai superar os nossos medos. A gente vai esquecer essa questão de ficar se comparando com outros projetos. A gente vai parar de pensar em falar, eu vou captar sim. Não. Acho que eu não vou mais captar desse jeito não, porque não está dando certo. A gente vai entender por que não está dando certo. Entendeu esse tipo de coisa? A gente vai entender quais são os resultados que o projeto realmente tem que ter. Além disso tudo, gente, a gente vai entender a importância do projeto. Porque muitas das vezes a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. A gente simplesmente faz porque a gente acha que a gente tem que mudar. Eu estou vendo um problema social e eu quero resolver. Mas muitas das vezes a gente não está nem resolvendo o problema que a gente achou que a gente ia resolver. Porque a gente não sabe os nossos resultados. A gente não sabe por causa da existência do projeto. E quando eu falo isso, gente, é porque, como eu disse, eu sou igualzinha a vocês, eu sou igual. E eu fiquei durante muito tempo, gente, muito tempo, entendendo a questão de projeto social. Eu trabalhei praticamente 8 anos dentro de um projeto. E 8 anos eu estava focada em fazer aquele projeto acontecer. Em ter recursos, em ter certificações, em ter bons profissionais, em ter bons voluntários, tudo focando naquele projeto. E para que eu fizesse aquilo, como eu falei, eu precisei fazer outras coisas além de ficar fazendo o básico. Eu tenho que fazer só as coisas, as mesmices. Eu tenho que fazer certificado todo ano, eu tenho que falar com pessoas, eu tenho que fazer tal coisa. Eu não fiquei só fazendo isso. Eu tive que me aperfeiçoar, porque as coisas mudam, gente. Como eu disse, a gente vai captar recursos, as pessoas querem resultados, as pessoas querem inovação, as pessoas querem o seu diferencial. E se você não sabe isso dentro do seu projeto, fica difícil. Fica difícil. Fica complicado. E eu coloquei isso muito em prática. Eu não fiquei 8 anos dentro de um projeto parada. Eu tive que entender, nossa, aquela questão, as pessoas, quando a gente fala em projeto, as pessoas falam, mas há 10 anos atrás as coisas eram diferentes. Há 20 anos atrás as coisas eram diferentes. A gente vive de passado. Por que as pessoas vão... Agora eu vejo que há 10 anos atrás tinham tantas instituições. Agora triplicou a quantidade de instituições. Gente, não é que triplicou a quantidade de instituições. Aumentou o número? Claro, aumentou o número, sim. Mas as pessoas viram a necessidade real de ter uma instituição. Outras pessoas não entenderam qual era a necessidade, simplesmente fizeram. Mas a questão é, tem espaço para todo mundo? Tem recurso para todo mundo? Só que a questão disso tudo, de ter espaço, de ter recurso, mesmo que a gente pense que algumas instituições ganhem mais do que a outra, a gente não pode pensar, fulano é melhor e Beltrano. Não, gente. A gente tem que entender o que ele está fazendo, que está dando certo para ele, e tudo bem para ele. Mas o que não está dando certo para a gente? O que está faltando para a gente? Como que eu posso fazer? Isso é uma questão que a gente às vezes esquece. A gente se compara com o outro sem saber o que é o nosso projeto, o que está acontecendo com o nosso projeto, como está acontecendo com o nosso projeto. A gente esquece isso. A gente foca só no outro, sempre no outro. E aí o principal a gente esquece. Entendeu o sentido da coisa? E aí aquela questão, como eu disse, qual é o problema todo? A gente quer se comparar, a gente diz que não tem como a gente aprender a fazer as coisas acontecerem no projeto, porque a gente não tem tempo, porque a gente faz tudo dentro do projeto. E captar recursos ainda é mais uma coisa que a gente tem que focar, porque muitas das vezes, como eu falei, a gente para e fala, eu tenho que pensar em captar, eu tenho que pagar luz, água, telefone, e o que eu mais vejo nas redes sociais dos projetos é o projeto falar isso.
Gente, eu preciso de cesta básica, eu preciso de alimentos, eu preciso de leite, eu preciso de álcool, eu preciso de não sei de quê, eu preciso pagar a conta. Mas aí a gente pergunta, quanto você precisa disso tudo? Preciso. Mas você só está pedindo. O que está faltando aí? Mas as pessoas não estão doando, então a gente tem que pedir. Mas por que as pessoas não estão doando? A gente não se pergunta. A gente não se pergunta isso. Mas a gente fica o tempo todo pedindo. E quando a gente reclama, e nem reclama, quando a gente questiona por que as pessoas não estão doando, a pessoa fala, não tem tempo para não pensar em... A pessoa não está doando, mas você também não quer aprender a entender por que a pessoa não está doando. Por isso que a gente fala, você tem que aprender isso. Você não pode focar em ter recursos financeiros sem entender o porquê que as pessoas estão doando para um projeto. E isso tem a ver com captação. Isso tem a ver com você aprender a captar. Muitas pessoas me falam, Débora, mas eu não tenho dinheiro para investir em estudar sobre captação de recursos. Gente, olha aí a quantidade de conteúdo que eu passo para vocês. E eu tenho várias pessoas dizendo, Débora, você mudou meu projeto, Débora, eu estou conseguindo mais captar, Débora, eu estou conseguindo mostrar mais resultado, Débora, eu já entendi o que é o meu projeto. Cara, eu tenho várias histórias, vários depoimentos que as pessoas me falam e botam aqui para mim falando que mudei o projeto delas com o que a gente está falando aqui. E eu tenho gente, exclusivos, que estão aí mudando o seu projeto, que estão tendo uma captação de recurso mais eficiente, porque está sendo acompanhado no nosso método. Mas por quê? Porque elas estão pensando em fazer a diferença. E aquela questão, o investimento, gente, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser estruturado. A questão que não é difícil. A questão é que a gente, às vezes, não para dar valor naquilo que tem que realmente ser valorizado. E não é ser valorizado a gente pedir o dinheiro. Valorização do projeto é a gente entender o projeto. No momento que a gente entende o projeto, as coisas acontecem, gente. Na hora da gente pensar em investir recurso dentro do projeto, como eu falei, para vocês terem uma noção, eu abri uma turma e a pessoa falou, Débora, não posso participar dessa turma. Eu abri uma turma depois, 5 meses depois, a pessoa participou. Por quê? Porque ela se preparou e falou, cara, eu vou investir. Porque se ela está falando ali nas redes e eu já estou aplicando coisa no meu projeto que está dando certo, agora, então, eu entrar no método vai dar mais certo ainda. E deu. Por quê? Porque ela quis fazer uma coisa da forma correta dentro do projeto. Isso é a gente falar, vou investir em fazer um curso. Eu posso fazer coisas gratuitas? Pode. Olha aí, como eu falei, a gente está com conteúdo aí, todo dia tem um conteúdo. Essa semana a gente vai botar muita live aí para vocês, porque a gente vai esquentar para a semana. Mas a questão é, se você não entende o seu projeto, não adianta você pagar um curso, não adianta você participar de um monte de seminários, um monte de cursos gratuitos, porque você não sabe aplicar o que você aprendeu. Não sabe. Isso é um problema. Não adianta você falar assim, mas o problema todo, Débora, é que eu não posso fazer o que você está falando, de aprender as coisas, se eu sou só voluntária do meu projeto, eu não mando em nada. Mas, gente, é a mesma coisa, voluntário, funcionário. Gente, também é voz dentro do projeto. E se essas pessoas não tiverem voz dentro do projeto, não quiserem aprender e mostrar que elas sabem para as outras pessoas e falar, cara, tá errado, olha, isso aqui poderia ser assim, o projeto vai continuar também na mesma, porque a gente não teve voz. É o que a gente vê aí no mundo. Quem acompanha a gente no Instagram não, no Telegram, eu vivo falando, a gente teve aí consciência, a gente falou do Maio Amarelo, a gente falou de várias coisas, laranja, a gente falou várias coisas para vocês, laranja, amarela, me confunde agora das cores, a gente falou das questões das lutas, tudo teve lutas, tudo teve batalhas, tudo teve motivo para acontecer. Não aconteceu da noite para o dia. Todas as questões por que a gente tem feriado do trabalho, por que a gente tem feriado de tal coisa, não foi simplesmente, vou fazer porque eu acho legal ter um feriado. Não, gente, tem uma história do porquê aconteceu isso, tem uma luta porque aconteceu isso. É por isso que a gente fala, não importa se você for voluntário de um projeto, não importa se você for funcionário do projeto, se você quer fazer a diferença, quer fazer mudanças, vai acontecer. Vai acontecer. Eu fiz isso. Eu paguei cursos. Eu fiz pós-graduação, eu fiz curso de não sei de quê, pagando para melhorar o meu trabalho dentro do projeto onde eu trabalhava.
porque eu queria estar melhor para aquele projeto, eu queria estar aplicando coisas melhores, eu queria estar deixando o projeto diferente, porque ele era diferente, a gente estava numa realidade diferente, não era o que era 10 anos atrás. As coisas mudam, e a gente tem que mudar junto com o que está acontecendo. As pessoas querem novas coisas, então a gente vai ter que reformular o projeto para que ele tenha novas coisas, porque precisamos de coisas diferentes. As pessoas querem ver coisas diferentes. As pessoas têm que entender o projeto com um olhar diferente. E se eu não ficar nessa nova realidade, o projeto não consegue ter recurso para se manter. Não vai ter recursos para crescer. Então, gente, é importante a gente aprender. É fundamental a gente aprender para que a gente possa melhorar. E, como eu disse, para que a gente possa se profissionalizar. Estar dentro do espaço onde as pessoas criticam o trabalho que a gente faz, falando que é um trabalho que não presta, gente falando que a gente quer só se exibir, gente falando que a gente quer desviar recurso, isso significa que nós não estamos fazendo um bom trabalho. E esse bom trabalho tem a ver, gente, com a captação de recursos. E eu não estou dizendo que tem a ver no sentido de, eu não estou recebendo recurso porque eu não sou assim. Não, gente. Tem a ver com, se eu falo sobre captação de recursos, eu estou falando de ampliação, eu estou falando de manutenção de projeto. E para que as pessoas possam doar para o meu projeto, eu tenho que mostrar que o projeto é um projeto verdadeiro. Eu tenho que mostrar que o projeto, ele faz as coisas acontecerem. Eu tenho que mostrar para as pessoas que o projeto tem resultados. Eu tenho que fazer com que as pessoas que falam mal de mim, eu não quero nem saber que elas falam mal de mim, mas eu tenho que chegar e fechar a boquinha delas e falar, cara, eu faço. Você está falando demais porque você não tem conhecimento. Olha aqui o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou proporcionando. Olha como eu estou proporcionando. Olha quanto eu estou gastando. Olha por que eu faço isso. Olha por causa da nossa existência. Olha quantas pessoas contribuem e acreditam no que a gente faz. Isso tem a ver com a gente aprender a captar recursos. Entendeu o sentido da coisa? E aquela questão, como eu falei, eu aprendi, eu gastei recursos sim, eu fiz muito curso online dentro para aprender, melhorar essas questões do projeto, para entender realmente a captação, porque como eu disse, a captação, ela é um dos pontos ali dentro do projeto que a gente esquece, a gente não que a gente esquece, a gente foca nela e o restante a gente nem liga, porque a gente precisa do recurso financeiro. E aí, como eu disse, quando a gente está pensando nisso, a gente esquece dos outros pontos. E são pontos que são fundamentais para que as coisas aconteçam. Entendeu? Então, assim, no ano de 2018, quando eu saí do meu trabalho, eu resolvi me dedicar a realmente a profissionalização das organizações, da sociedade civil, dos projetos sociais. Eu pensei na questão de o que está faltando, o que está errado dentro dos projetos. E eu não fui falar só com projetos errados, não, tá, gente? Porque, para mim, todos os projetos são certos. Mas a questão é, o que eles estavam fazendo de errado? E quando eu fui parar para pensar, é aquela questão que a gente não faz dentro do nosso projeto. Eu fui entender, eu fui pesquisar, eu fui como se fala, levantar dados, eu fui ler, eu fui participar de seminários, eu fui fazer tanta coisa. Eu fui conversar com gestor, eu fui conversar com voluntário, eu fui conversar com doador, eu fui conversar com beneficiário. Eu comecei a tentar entender esse mundo. Porque eu tinha um mundo. Como eu disse, há projetos e projetos. Há projetos e projetos, gente. Nenhum projeto é igual ao outro. Mesmo que você fale assim, mas só o projeto X, projeto fulano de tal, ele trabalha com a mesma coisa do que eu, educação, bararapão duro, ele consegue recurso ou não. Cara, você está se comparando. E você não sabe nem o que ele está fazendo. E muitas das vezes, essa minha comparação, muitas das vezes eu ficar olhando o vizinho, eu não consigo olhar o meu projeto. E como eu falei, foi o que eu fiz. Eu parei para pensar no que estava acontecendo. E eu fui fazer pesquisa de campo, gente. Como eu disse, é trabalhos diferentes. Só para vocês entenderem, o projeto que eu trabalhava era um projeto da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Era um projeto com pessoas com poder aquisitivo bom, tá? Eu era uma funcionária. Eu recebia o meu salário, e realmente, meu salário é praticamente bom. Não era um saláriozinho aí baixo, eu era gerente administrativo. Então, eu ganhava um salário legal, equivalente aí ao mercado. E aí você pensa, poxa, como que uma organização paga um funcionário? E olha só, gente, lá dentro, no projeto onde eu trabalhava, tinham 8 CLTs. 8 profissionais CLT, gente.
para quem conhece a questão aí da lei, quem conhece as questões dos encargos trabalhistas, a gente praticamente escuta que, poxa, um funcionário, quando é CLT, a empresa paga 2 vezes. É o salário dele mais os encargos. Praticamente nesse contexto, mas mais uma vez, se a gente tiver conhecimento, se a gente sabe o que é aí a questão de certificações, o porquê, quando que eu tenho que fazer, vocês vão entender essas questões que também têm a ver com a captação de recursos. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais para a gente entender o que gastar, como gastar, por que gastar, como eu posso deixar de gastar dentro do projeto. Isso tem a ver com captação de recursos, gente. E quando eu olhei o meu projeto, que era um projeto totalmente real, Zona Sul do Rio de Janeiro, trabalhando com crianças, uma média de 100 beneficiários, que era por criança, né? Então a gente botava 100 crianças, mais os pais, essas coisas tudo, então ampliava mais ainda a quantidade de pessoas. Então, assim, e você falar, todo mês tem cesta básica, todo mês a gente paga funcionário, todo mês a gente tem os benefícios para dar para as crianças, todo mês a gente tem as atividades, olha só, tinha todo um trabalho pensado. E eu focava naquele trabalho pensado. Quando a gente tira e vai para uma outra realidade, a gente vai entender, poxa, por que aquele outro projeto não tem recurso? O que está faltando para aquele projeto? O que tem ali, porque o meu patamar de projeto era um projeto de meio. Não era um projeto 100%, igual a gente vê as grandes instituições. Era um projeto ali, mais ou menos. E a gente tem aquela coisa mais ou menos. A gente tem projetos muito melhores, projetos muito piores. E a gente não tem essa questão de projetos muito melhores e muito piores. Porque a gente pensa no quê? Captação de recurso. Projeto bom é quem tem dinheiro. E, na verdade, não é. Projeto bom é quem tem resultado. Projeto bom é aquele que sabe captar recurso e aplicar o seu recurso de forma que ele faça com que o projeto amplie, para que ele possa fazer com que o projeto se mantenha. Isso é um projeto bom. Não é você ter centenas de milhares de reais se não adianta você não ter resultado nenhum. E isso eu fui entender. E esse entendimento é que muitas das vezes a gente não faz dentro do nosso projeto. A gente não vai estudar, a gente não vai entender, a gente normalmente fala, vai ter um curso ali, eu vou lá fazer. Mas a gente vai lá fazer sem a gente nem saber o que o nosso projeto precisa. A gente normalmente vem com aquele sonho de, eu quero captar recursos internacionais, sem nem saber falar inglês. Sem nem ter uma pessoa que consiga ler o edital em inglês. Eu quero captar recursos de emenda parlamentar. Se a gente não consegue não consegue não, a gente não tem nenhum balanço patrimonial, balanço social dentro da instituição. Como que eu vou captar recurso de emenda parlamentar? A gente quer captar recursos do governo. E aí, a própria lei ali já diz, no marco regulatório, a lei 13.019, de 2014, que diz, se você quiser fazer parceria com o poder público, você tem que ter pelo menos um ano de CNPJ, e a instituição nem CNPJ tem. Porque, na verdade, ela nem pensou, ela só quer captar o recurso. Ela só quer chegar no topo. Ela não quer saber o que ela tem que fazer para chegar nesse topo. Porque ela pensa em recursos financeiros. Então, gente, não tenta aplicar, não tenta começar a sonhar alto se você, na verdade, não sabe quais são o básico para que a gente consiga captar. Não adianta você aplicar centenas de ações sem você entender o que é o projeto e o que os doadores querem. Isso tem a ver com a captação de recursos. Isso tem a ver. E se você não conseguir entender esses pontos, se você não querer entender, você não consegue captar. Por isso que é importante que você entenda. Entenda o que é. Ok? Então, vamos começar aqui como deve ser aplicado aí de forma correta. Vocês começarem realmente a entender o que é a captação de recursos e começarem, como eu disse, a aprender hoje mesmo a captar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é a gente entender realmente o que eu preciso estudar. Não é só falar, eu preciso estudar sobre captação de recursos. Gente, captação de recursos é muito ampla. A captação de recursos não é aquela questão de falar assim, eu vou aprender a captar. Não é só, vou aprender a captar de emenda parlamentar, vou aprender a captar de lei de incentivo, vou aprender. Não, gente. Isso são fontes de recursos. Não é que eu não precise saber como eu vou captar essas fontes, eu preciso. Mas eu preciso de além disso. Entendeu isso da coisa? Então, a primeira coisa que você tem que entender é realmente querer, saber o que você vai estudar. Tá bom?
E aí a gente vai pensar, vou pensar em captar sobre lei de incentivo. Então, aí você vai pensar em captar sobre lei de incentivo, entender o que é lei de incentivo, entender se o projeto está ali conforme os critérios. Você vai entender uma coisa que isso tem que ser feita. Não é simplesmente sair fazendo. Eu vou captar do jeito tal. Não, você tem que entender. Ok? Outro exemplo que eu até posso falar aqui para vocês é falar de captar de empresas. Como eu capto de empresa, Débora? A gente vai até falar aqui também, mas como eu vou captar de empresa? Que foi uma pergunta que a pessoa fez para mim. Aí eu falei, cara, captar de empresa não é tão difícil, você tem que entender quem você vai captar. Qual empresa, ver se tem empresa perto. Não, eu quero a multinacional, que é dali do lugar tal. Aí eu falei, gente, mas olha só, você já quer uma multinacional, você conhece pelo menos o comércio local? Não, comércio local não dá para captar, porque o pessoal é pobre igual a mim, que não sei o que lá, essa galera. Gente, se o comércio local está ali, é um comerciante, já é uma empresa. Não, eu quero captar da multinacional que pode dar tantos R$ 1.000 para gente, que não sei o que lá. Olha só, ela está lá em cima, está querendo lá no topo. Começa com gente de baixo. Não, gente de baixo não tem graça. Gente de baixo vai me oferecer um pão, vai me oferecer R$ 10. O que eu vou fazer com R$ 10 e com pão? Muitas coisas. Aí aquela questão, você tem que saber o que você quer do seu projeto. Se você não sabe o que você quer, fica difícil você captar. Então, se você chegar também nessa empresa, se você não souber o que você vai pedir para ela, você não vai captar. Isso é uma questão sobre aprender a captar. Se você não sabe o que você quer, como você vai pedir? Se você não sabe pedir, como você vai ter? Entendeu? Não é simplesmente falar, por exemplo, como eu falei, eu fiz vários cursos, gente. Eu fiz cursos pagos, fiz cursos gratuitos, e muitas das vezes, nessa minha caminhada entre 2018 e 2019, comecei em 2020, 2021, porque não é só porque a gente está aí na questão do isolamento que a gente não vai aprender, a gente vai aprendendo sempre, né, que é sempre bom. Eu aprendi muitas coisas, mas o principal foi que a gente vai normalmente para os cursos sem saber o que a gente vai querer aprender. Uma vez, eu conversando, e muita gente me pergunta isso, Débora, eu quero captar, e falaram que eu tenho que fazer um pitch, e falam sempre para quando eu for captar de empresa, para eu dizer que ela tem a vantagem de doar para uma instituição, e ela tem a questão de ter um incentivozinho fiscal. Aí eu falei, como assim incentivozinho fiscal? Porque ela pode tirar tantos por cento do imposto de renda quando ela doa para a empresa, porque eu vi no curso tal. Aí eu tenho que fazer uma apresentação, como eu faço a apresentação? Olha só, a gente não sabe como se faz a apresentação, a gente não sabe da questão da porcentagem, a gente só focou no que a gente queria saber. Então, gente, não é focar no que a gente queria saber, é entender o que a gente tem que saber. Então, isso é importante. Não foca no que você quer, a gente pega só as coisas que a gente quer. Não, gente. O aprender, o começar a estudar a captação de recursos, não é só pegar aquilo que a gente tem vontade, aquilo que nos interessa. É o que realmente vai fazer diferença para que a gente faça uma boa captação e que a gente consiga atingir, alcançar os nossos objetivos. Ok? Então, isso é importante. Então, a gente tem que saber. E, claro, gente, a gente precisa de planejamento prévio. Não adianta a gente chegar e falar assim, vou fazer. Vou fazer só por fazer, porque falaram que eu tinha que fazer. Não, gente. A gente tem que saber o que a gente quer fazer, porque isso é importante. Isso é importante. Não adianta a gente ter aquela questão de falar, eu vou correr e vai que dá certo. Não tem essa coisa que vai dar certo. A gente tem que pensar, eu vou fazer com noção, com o intuito de que... Com intuito não, com certeza que vai dar certo. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Também pode. Mas a questão é, se a gente está com o intuito, se a gente entende e não der certo, a gente tem como voltar e falar, por que não deu certo? Aonde que eu errei? Mas simplesmente sair fazendo, sem ter noção nenhuma, se deu certo, tu sabe que tu deu certo. Agora, se tu aplicar de novo, você vai dar certo, a gente não sabe. Agora, se não deu certo, tu vai falar simplesmente, não deu certo, então deixa para lá. Essa é a questão da gente falar aqui, de aprender a captar da forma correta. Entendeu? Então, gente, faça um planejamento prévio. Se você realmente precisa aprender isso, não só vá lá fazer porque acha que tem que ser feito. Não, vê se isso é uma coisa necessária para o desenvolvimento do seu projeto. Ok? Se você acha que captar recursos é uma coisa importante, e realmente é importante, mas saber as técnicas, entender profundamente o que deve ser feito, você tem que saber se você precisa realmente disso e vai se planejar de como vai fazer. Ok? Nesse momento, você vai tentar pensar nesse planejamento, você vai saber se o curso é pago, se o curso é gratuito,
gratuito, onde ele é, se... Isso também é importante, porque quando a gente fala em fazer um curso, gente, muitas das vezes a gente pensa assim, vou fazer um curso gratuito. Aí vai no curso gratuito, tu não tem tempo para fazer o curso gratuito. Tu tirou vaga de outra pessoa. Tu tirou vaga de outra pessoa que poderia estar fazendo esse curso aí gratuitamente que você não está fazendo. Se você vai fazer um curso pago, você pensa assim, cara, vou fazer um curso pago, chega na hora, você faz o curso meia boca, tá? E fala assim, vou fazer o curso aqui meia boca, vou fazer, mas não tenho tempo para fazer, não sei se vai dar certo, tá. Aí você fica nas suas dúvidas e fala, cara, será que dava para fazer realmente? Será que você estava preparado para fazer aquilo? Será que quando a gente às vezes faz os cursos, tanto o curso online quanto o curso presencial, quanto o curso gratuito, quanto o curso pago, qual vai ser as vantagens desse curso para mim? E a gente tem que pensar nas vantagens, porque eu lembro que eu fiz um curso presencial, gente, tinha mais de 300 pessoas. Nossa, quando o palestrante, quando o professor terminava de falar, geral levantava a mão, ela respondia duas coisas e a maioria das pessoas ficava com dúvida. E tu fala, caraca, e agora? Não tem como responder. Que eu fiquei cheio de dúvidas aqui e não tem como ninguém me responder, porque a pessoa não tem tempo, só vai poder fazer para 2 pessoas. Então, assim, isso também a gente tem que pensar. Entendeu? Se ver se realmente aquilo vai fazer com que a gente faça a diferença no nosso projeto, se realmente aquilo que a gente vai fazer vai aplicar dentro do nosso projeto, se aquilo vai acrescentar realmente na minha vida pessoal e na minha vida profissional, porque isso tem muito a ver. Às vezes a gente faz as coisas e não tem diferença nenhuma, né? Nenhum dos dois lados. Mas às vezes a gente acha que fala, caraca, eu aprendi ali. Nossa, eu achei que isso aqui nem ia servir na minha vida profissional, serviu pra caramba. Nossa, eu achei que isso aqui nem tem nem a ver com a minha vida pessoal, serviu pra caramba. E é o que a gente fala aqui. Quando a gente faz o nosso trabalho com qualidade, quando a gente entende o que a gente está fazendo, realmente, gente, muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Porque muitas das vezes, quando a gente fala a questão de captar recursos e pensa só no recurso financeiro, a gente acaba tirando dinheiro do nosso próprio bolso para pagar a conta do projeto, a gente acaba se estressando com o projeto, aí briga com a família, a gente faz tanta coisa que tem a ver com a nossa vida pessoal, mas que ao mesmo tempo está vinculada com o projeto social. Então, por isso que a gente fala, quer aprender, aprende da forma correta. Aprende as técnicas que vão fazer você mudar pessoalmente e também profissionalmente. Isso faz toda a diferença. Ok? Então, gente, como eu disse, perguntas. Entenderam aí como é a questão do que é o projeto? Entenderam o que é a gente fazer o projeto acontecer? Perguntas, gente? Nada sério? Nossa, tem gente aqui olhando, falando, vendo aqui, mas não pergunta nenhuma. Sem problemas. Então, gente, só para deixar para vocês aqui, curtam, compartilhem, comentem. Mais tarde, a gente tem mais uma live às 19h55 com mais um conteúdo relacionado à questão aí de projeto social, gestão, captação, comunicação. Então, assim, é bem ampla aí a nossa questão aí, mas o nosso foco é fazer com que vocês consigam captar recurso e façam um verdadeiro impacto social com os seus projetos, ok? Então, assim, mais uma vez, se vocês querem realmente aprender de uma forma diferente, como eu disse, a gente está agora mandando ver aqui, pegando pesado, esquentando. Vai começar a semana que vem, a semana da captação de recursos para ONGs, a partir de segunda-feira. São 3 aulas aí com muito conteúdo para vocês, mas que vocês não podem esquecer. A gente está aquecendo vocês então aí, vai ter várias lives durante a semana de aquecimento, mas no dia 17 a gente começa oficialmente aí a semana com conteúdo exclusivo da semana, e quem quiser participar tem que fazer inscrição, ok? Gratidão pela presença de todos vocês e até mais tarde, às 19h55. Tchau, tchau.